Aos irmãos da classe, graça e paz. Espero que todos estejam bem e que possamos ter um domingo abençoado pelo Senhor. Iniciamos na semana passada o quarto trimestre desse ano, onde consideraremos o livro de Apocalipse. E o primeiro estudo, ele vem falando sobre o Apocalipse, o livro da Revelação. A irmã Luísa já nos deu uma introdução importantíssima do livro e eu espero que todos possam já ter considerado essa introdução. E no primeiro capítulo vem trazendo algumas questões todas importantes. Em primeiro lugar, que a palavra Apocalipse significa o termo revelação. E o termo é a tradução do original grego Apocalipsis e significa tirar o véu. O próprio nome já indica que o conteúdo do livro Apocalipse e ele compõe assuntos que estavam ocultos e revela eventos acontecidos na experiência das igrejas da Ásia e outros eventos que aconteceriam tempos depois de terem sido escritos. Muitas profecias do livro de Apocalipse se cumprem através da história da igreja e revela Jesus Cristo, mas também enfatiza os acontecimentos que estão por vir. O objetivo do livro de Apocalipse é tirar o véu de Jesus Cristo a todos, ou seja, este livro é a plena revelação de Jesus Cristo em sua glória e poder, e no livro encontramos a afirmação, revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1. As revelações provêm de Deus como dádiva, pois é algo que o homem não conseguiria conhecer pelos seus próprios esforços. A mensagem apocalíptica no Antigo Testamento. Daniel capítulo 7 a 12 traz mensagens apocalípticas do Antigo Testamento. Trata nesses capítulos sobre o governo de Deus na história. Ao lermos Daniel, percebemos que a Babilônia não tomou Israel. Foi o próprio Deus que entregou Israel à Babilônia devido a sua desobediência. Visões do profeta. No capítulo 7, as coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. No capítulo 8, Daniel narra a visão de Suzã, capital de inverno do reino Medo-Persa. A visão da maldição de Israel, pois nela foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus. Para Deus, o governo celestial não é de carneiros e bodes, mas do Cordeiro de Deus. No capítulo 9 de Daniel, vemos reafirmada a fé de Daniel, que continua vigorosa. Com base em Jeremias 29, 10 a 14, o cativeiro de Babilônia terminaria em 70 anos, se o povo de Deus se voltasse para ele. Daniel percebe um povo arredio e que não buscaria o Senhor, resolve buscá-lo por si e pelo povo. Deus age com juízo diante do povo até que reconheça que ele é justiça. Daniel mostra o Cordeiro vindo para selar todas as visões proféticas do Antigo Testamento, tanto que não são mais necessárias visões proféticas nos dias de hoje. No capítulo 10, Daniel aparece o toque restaurador de Deus. Daniel permaneceu na Babilônia enquanto o povo retorna para Jerusalém. No capítulo 11 temos a revelação de que Deus não apenas vê o futuro, mas comanda-o. No reino persa de Antíoco Epifânio, os judeus não tinham feito nada contra Antíoco, mas tinham feito muito para provocar a ira de Deus. E a visão trata de um tempo de intenso castigo vindo de Antíoco devido ao afastamento e desobediência de Israel ao seu Deus. Deus requer obediência e é na fidelidade a Deus que o seu povo ou igreja exerce o seu poder de influenciar o mundo, cumpre a sua missão de anunciar a Deus e amor, que Deus é amor, mas também a justiça sobre toda a face da terra. Sua importância para os crentes pioneiros. João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição a grande verdade que Jesus os amava. Em Apocalipse 1, 5b. Jesus, o primogênito dos mortos pela ressurreição, recebeu o primeiro corpo celestial, sendo o primeiro entre os que já faleceram. Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia
a revelação da realidade do amor imutável de Jesus, mostrado na morte sacrificial que os purificou e os libertou da escravidão do pecado. O contexto histórico da época mostra que quando João recebe a visão, os crentes da Ásia Menor, que receberam o Evangelho através dos testemunhos dos apóstolos e outros cristãos, estavam sofrendo profunda perseguição. Precisavam de encorajamento e firmeza diante da mensagem que estavam recebendo. Assim, na revelação do Apocalipse, o Senhor procura reavivar a igreja para estar preparada para suportar e superar os seus algozes. O Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos. Primeiro, a denúncia do pecado da perseguição, o sofrimento que aguarda os perseguidores e a vitória do bem manifestada no amor de Cristo pela igreja. E a igreja é desafiada a superar dificuldades em seu tempo, sendo fiel ao Senhor, na certeza de que Ele vencerá e que o mal será derrotado e a justiça divina triunfará. Traz também, nesse primeiro capítulo, o preparo para as igrejas. No verso de 1 a 8, as igrejas da Ásia, ao receberem a mensagem do Apocalipse, entenderam que eram palavras de direção e fortalecimento para seu preparo efetivo para passar toda a experiência da perseguição. Foram tempos encorajados às seguintes declarações. O versículo 1:7. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Afirmativa da vinda triunfal do Senhor Jesus. Os crentes precisavam da certeza para que permanecessem firmes na sua fé. No verso 8 ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra e o Ômega a última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou. A declaração revela que a eternidade do Senhor desde as revelações do Antigo Testamento. Revela que Deus é o começo, o autor e criador de todas as coisas. E como ele propõe, declara e promete coisas grandes. Jesus virá de forma inesquecível, todos reconhecerão o Senhor. Será um acontecimento terrível para aqueles que tomaram parte da sua morte, o transpassaram. Será ocasião de lamento para aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor, porém o rejeitaram, quando poderiam tê-lo recebido como Salvador e Senhor de suas vidas, mas não o fizeram enquanto tiveram oportunidade. Desta maneira, o livro de Apocalipse tem grande importância na revelação divina à sua igreja. O livro divulga por meio da sua linguagem singular, carregadas de símbolo para mostrar verdades sobre o dia do juízo final, a ressurreição dos mortos, o inferno, o céu, a eternidade, dos salvos e os destinos dos ímpios. A principal mensagem do Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da nossa história. Deus é misericordioso e a revelação será na direção do cumprimento da vontade do Senhor, Deus que conduz a história. Sua perenidade aparece no capítulo 1, verso 17. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas e que conduz toda a história para o fim que Ele quer. Essa foi a introdução dada no primeiro capítulo da semana passada. E o capítulo de hoje ele vai trazer pontos importantes a ser considerado por cada um de nós para que possamos crescer na graça e na sabedoria do Senhor, para que possamos estar atentos aos acontecimentos em que estamos vivendo, para afirmar a nossa fé cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz acompanhem a todos em mais esse dia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.